Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática na Prática com Shalom, que sou eu. Dessa vez a gente continua nossa série Resolvendo o Enem 2019, abordando os assuntos de geometria plana, falando um pouco de áreas, análise gráfica, que a gente já fez algumas questões, e também matrizes, beleza? Como sempre, eu vou deixar aquele tempinho para você pausar o vídeo e tentar resolver, e depois você cola comigo para a gente resolver junto, fechado? Então, sem mais delongas, vamos para as questões agora. Vamos para a questão 146. Primeiro, para a pergunta que ele faz para o comando. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, e aí pelas alternativas a gente vê que tem que dizer se é suficiente ou não, e explicar por quê. Então agora vamos para o início do enunciado, que diz assim: em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. Então a gente tem inicialmente aqui um círculo, aqui tem a grama, e a gente tem que esse diâmetro D, que eu vou chamar aqui, é de 6 metros. E aí ele continua dizendo o seguinte: a administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Ou seja, essa é a área como a gente enxerga ela no começo. Depois a gente vai ter essa parte, e aí esse círculo que a gente já tinha, ele vai ser expandido. E aí o novo círculo pode ser em qualquer direção, não precisam ser com o mesmo centro não, beleza? E aí a grama aqui ela vai diminuir, né? A gente vai cortar a grama e o mesmo pavimento que a gente tem aqui, a gente vai expandir para essa nova região aqui, ó. Que aí o que é que ele fala sobre essa nova região? Ele fala que ele aumenta o diâmetro dessa em 8. Ou seja, se a gente tinha um diâmetro de 6 aqui, esse novo diâmetro que eu vou chamar de D' vai ser o D mais 8. Ou seja, 6 mais 8, 14 metros. O novo diâmetro. E aí ele fala também uma coisa que vai ser importante aqui para a questão, que é o estoque de material é de 100 metros quadrados. Ou seja, a área que a gente consegue pavimentar é de 100 metros quadrados. E aí ele fala, o síndico do condomínio irá avaliar se esse material que a gente está vendo de 100 metros quadrados será suficiente para pavimentar a região ampliada. E fala para a gente usar a aproximação de π igual a 3. E aí qual é a área que a gente precisa calcular? Ora, essa área D aqui, ó, que eu repeti, ela já está pavimentada. Então, a nova área é só essa área aqui em azul, ó, que eu estou destacando. Ou seja, a gente calcula a área desse círculo com o diâmetro Dzão, perdão, mas a gente tem que tirar essa área, porque essa área já está coberta com pavimento. A gente só precisa cobrir a área azul, que é a nova área. Então, eu vou chamar essa área que a gente quer calcular de S, que é a superfície que a gente quer. E aí ele vai ser a área linha, que é a área maior, menos a área normal, que é desse aqui. E aí a gente relembra como é que se calcula a área de uma circunferência. É π vezes o raio da circunferência ao quadrado. No caso aqui, eu vou chamar essa de R' ao quadrado, menos πr ao quadrado. Aí aqui a gente pode colocar o π em evidência. E aí a gente vê aqui, ó, se o nosso diâmetro linha é 14 metros, o nosso raio linha vai ser metade disso, ou seja, 7. 7 ao quadrado menos o raio inicial ao quadrado, que vai ser metade do diâmetro, 6 sobre 2, 3 ao quadrado. Aqui a gente pode substituir o π por 3, que ele disse, e a gente tem 7 ao quadrado, 49, menos 3 ao quadrado, que é 9. Então vai dar 3 vezes 49 menos 9, 40, que dá 120 metros quadrados. É a nossa superfície. Olha, é menor do que o estoque. Então, o estoque que a gente tem não é suficiente. E aí, olhando as alternativas, isso deixa a D e a E. E a gente vai marcar a letra E, que diz não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada, que é exatamente o S que a gente calculou, é 120 metros quadrados. Ou seja, resposta certa, letra E. Vamos agora para a questão 147. Que diz o seguinte, no comando, né? Qual é a pergunta que ele faz?
Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então ele quer uma taxa aqui, quilocaloria por minuto. Então vamos para o início do enunciado, que diz o seguinte: os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Ou seja, a gente tem um gráfico que já está pronto para a gente. No eixo Y ele tem quilocaloria, no eixo X o tempo em minutos. Então, para a gente achar a razão quilocaloria por minuto, é só dividir para cada um desses 5 pontos no gráfico o valor do Y dele pelo valor do X dele. E aí a gente vai achar o consumo de quilocalorias por minuto. E lembrando que a gente quer o maior deles. Então, é só fazer as continhas agora. A gente tem que para a atividade 1, a gente vai ter 20 quilocalorias por 10 minutos. E aí aqui, como a gente já sabe que sempre vai estar em quilocaloria por minuto, eu vou omitir a unidade e vou colocar só o resultado da conta. Nesse caso aqui dá 2. Para segunda atividade física, a gente tem 100 dividido por 15. Vai dar um número quebrado. A gente pode dizer que vai ser 90 mais 10 sobre 15. Coloquei assim porque 90 é divisível por 15. Vai dar 6 mais 10 sobre 15. Se a gente dividir por 5 em cima e embaixo, aqui dá 2, aqui dá 3. Então a gente vai ter 6,67. Se a gente for agora para a terceira atividade, a gente tem 120 dividido por 20, 12 por 2 dá 6. Se a gente for para o 4 agora, para a quarta atividade, a gente tem 100 dividido por 25, dá 4. E por fim, a gente tem a atividade 5, que é 80 dividido por 30. A gente pode cortar aqui, 8 dividido por 3 dá 2,67 aproximadamente. Então a gente vê aqui, ó, que a atividade 2 é a que tem o maior consumo. Isso nos leva à letra B. Vamos agora para a questão 148. Vou dar o tempinho para você tentar resolver. Vamos começar olhando o comando da questão. Qual é a pergunta que ele faz? O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na... E a gente tem os dias de segunda a sexta-feira. Então, a gente vai ter que escolher um dia. Então, vamos para o início do enunciado, que diz o seguinte: um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. E aí ele dá uma matriz para a gente observar. Nessa matriz, os elementos das linhas, de 1 a 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas, de 1 a 5, indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. Então, essa questão é uma questão mais de entendimento de matriz. O que ele está dizendo é que em cada linha a gente tem um nome de um aluno. Então, cada linha vai ser o total que cada um dos 5 alunos que ele falou acertou. Enquanto que se a gente olhar para a coluna, é um dia da semana. Ou seja, para a primeira coluna, o primeiro dia, segunda-feira. E para a última, sexta-feira. Então, se a gente somar os valores de cada coluna, a gente vai ter o total de acertos daquele dia. Porque vai ser o total de todos os alunos juntos, os alunos A, B, C, D, E. Então, basta a gente somar as colunas e ver qual é o maior resultado, beleza? Então, a gente vem aqui e vamos fazer segunda-feira. Segunda-feira a gente teve 3 mais 3, mais 2, mais 3, mais 0, que dá 6, 8, 11. Terça-feira a gente teve tudo 2, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que dá 10. Segunda tá ganhando. Quarta-feira, a gente teve 0 mais 4 mais 2, mais 4 mais 0, que também deu 10. A segunda continua ganhando. Na quinta-feira, a gente tem 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4, que vai dar 5 mais 5 também dá 10. A segunda continua na frente. Agora vamos ver se a sexta ganha ou fica para trás. 2 mais 2 mais 2 mais 0 mais 4, que também é 10. Então a gente vê aqui, ó, que o maior deles foi a segunda-feira. E isso nos leva à letra A, que vai ser nossa resposta correta. E aí, galera, gostaram das resoluções de hoje? Se você gostou,
curte, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários. Também compartilha com o pessoal que você conhece, com os seus amigos que estão se preparando para o Enem também, beleza? Se teve alguma passagem, alguma parte que você não entendeu, ou tem alguma matéria que você quer que eu faça uma revisão, dê uma aula, ou até uma prova diferente que você quer que eu faça a resolução também, deixa aí nos comentários que eu vou ler e responder todos, beleza? Então, sem mais, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!